Olá, olá! Seja muito bem-vindo à aula de Neurologia do Envelhecimento, uma das nossas últimas aulas do semestre. E a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre as alterações estruturais e funcionais do sistema nervoso. Bom, antes de tudo, para a gente começar, a gente precisa definir o que é envelhecimento. Cara, primeiro de tudo, é um processo natural, ou seja, seus pais passaram por isso, seus avós passaram por isso e você também vai passar por isso. Sua pele também vai cair, seus membros também vão ficar mais fracos, seus músculos no tempo vão ter uma tendência para atrofiar com mais facilidade. E isso é normal, acontece em todo mundo. Entretanto, isso aqui vai ser em razão de mudanças biológicas no seu corpo, psicológicas na forma como você pensa e social na forma como você interage com o outro. Ou seja, biológico, quando a gente fala de envelhecimento, é fácil a gente entender como é que o biológico muda. Meu corpo de hoje não é mais o meu corpo de 10 anos atrás, entende? Então veja, é, a forma como eu penso hoje não é mais a forma como eu pensava há 10 anos atrás. A forma como eu interajo para os lugares em que eu frequento hoje são totalmente diferentes da forma como acontecia há 10 anos atrás. E provavelmente vão ser muito diferentes daqui, se Deus quiser, a uns 60 anos por aí. Ou seja, o envelhecimento, como a gente fala, ele não é só restrito ao físico, mas também à mente e à forma como a gente interage com as outras pessoas. No envelhecimento, todos os sistemas vão passar por isso. Todos eles vão se degenerar ao longo do tempo. É normal. E o sistema nervoso, tanto central quanto periférico, não vai ser uma exceção. Aqui a gente vai ter o sistema nervoso tendo alterações tanto físicas quanto funcionais, ou seja, na capacidade de realizar tarefas, incluindo diminuição da capacidade de regeneração celular e acumulação de danos ao longo do tempo. Ou seja, o que essa última frasezinha ela quer dizer pra gente? Ela quer dizer que quando a gente é mais jovem, quando a gente é criança, adolescente, um adulto saudável, a gente tem uma maior capacidade de trabalhar em cima de alguma lesão que possa acontecer no nosso cérebro. Por exemplo, é mais fácil o nosso próprio sistema nervoso se autocurar quando você é mais jovem. Quando a gente é mais velho, quando a gente é mais idoso, idade avançada, a gente vai ter uma diminuição na capacidade de regeneração celular, acumulando, de certa forma, danos ao longo do tempo. Algumas implicações para a saúde neurológica nossa como um todo é que, à medida em que a gente envelhece, a gente tem alterações cognitivas. Ou seja, em um indivíduo adulto saudável, você tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios que estão a todo e qualquer momento fazendo essa troca de informações. À medida em que a gente envelhece, a gente vai perdendo uma grande quantidade de neurônios. Por exemplo, enquanto que no adulto saudável a gente tem 100, no idoso, por exemplo, lá de 80, a gente vai ter uns 80 bilhões de neurônios. Ou seja, a gente tem uma redução dessas células neuronais. E lembra, os neurônios são as principais células do sistema nervoso que são responsáveis pela transmissão de informações. Então é óbvio e perceptível que a gente vai ter uma diminuição da capacidade de pensamento, raciocínio, linguagem e interação com o meio ambiente. É parte, normal. Ah, mas tem um ponto aqui que eu preciso ressaltar com vocês. Não é porque a gente perde neurônios quando a gente vai ficando mais velho que a gente não mantém a saúde do nosso sistema nervoso.
Eu não estou querendo dizer que é porque você vai envelhecer que você vai ficar com demência, por exemplo. Não. Aqui a gente não está falando sobre quantidade de neurônio. A gente está falando sobre a qualidade com que esses neurônios estão se conectando entre si e a forma em que eles estão processando essas informações lá na idade avançada. É por isso que você vê vários idosos lúcidos e muito bem aptos e capazes de comandar a sua vida aos 85, 90 anos de vida ainda. Ou seja, não é sobre quantidade de neurônio, é sobre a qualidade com que esses neurônios estão se interconectando e processando essas informações novas. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo aí a suscetibilidade de doenças neurológicas. É mais comum que doenças neurológicas possam aparecer em estágios mais avançados de vida. Entretanto, ele não é restrito somente ao envelhecimento. A gente vai ver que existem doenças que podem acontecer agora, enquanto a gente ainda está jovem. A saúde mental é a mesma coisa. A saúde mental, ela fala muito sobre a forma como você pensa sobre os outros e sobre si mesmo. E isso também está se referindo à qualidade dessas interações de célula com célula. Outro ponto: mobilidade e coordenação. À medida em que o nosso sistema nervoso envelhece, a nossa mobilidade reduz e a coordenação motora também diminui. Ou seja, quando eu estou falando de coordenação, eu estou falando de coordenação motora fina, ou seja, movimentos finos, como costurar, cortar, pegar uma tesoura, escrever, e coordenação motora grossa, como por exemplo, correr, ser mais ágil, ter mais equilíbrio para desenvolver tarefas do dia a dia. E alterações estruturais. Se você pegar um cérebro de um adulto saudável e colocar do lado de um idoso de 90 anos, por exemplo, você vai ver que o cérebro do idoso ele é totalmente menor. Por quê? Porque a gente vai tendo essa atrofia do sistema nervoso. Ele vai atrofiando ao longo do tempo e a gente vai perdendo neurônios dessa forma. Ou seja, então não é somente na fisiologia que a gente tem essa alteração, mas é também na morfologia, na alteração da estrutura. E isso é óbvio que vai gerar impacto para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Pode perder memória a curto prazo, pode ter dificuldade para aprender novas tarefas, novas habilidades. Ou seja, se você está tendo uma atrofia do seu cérebro à medida que você envelhece, se você está perdendo células neuronais à medida que você envelhece, é óbvio que você vai ter dificuldade para lembrar das coisas. É óbvio que a gente vai ter dificuldade para aprender coisas novas. A gente está perdendo células neuronais. E, de certa forma, isso vai impactar o que a gente faz no nosso dia a dia. Mas lembra, não é porque isso acontece que isso pode ser, que isso deva ser impeditivo de um idoso viver uma vida totalmente independente e autônoma. Tudo bem? Você pode me perguntar quais são os fatores que podem influenciar no envelhecimento. Professor, tem alguma coisa que acelera esse envelhecimento? Sim, 4 pontos que estão totalmente interligados: genética, estilo de vida, nutrição e atividade física, exercício físico. O primeiro é a genética. Toda a bagagem genética hereditária que você está trazendo aí dos seus antepassados, seus pais, seus avós, tudo guardado e encapsulado nos seus genes, favorecendo ou não o retardo ou o avanço mais rápido de doenças neurológicas. O segundo ponto é o estilo de vida que você escolhe levar. Se você escolhe levar um estilo de vida mais suscetível a impactos, por exemplo, como assim? Vou te dar um exemplo. Um cara que ele resolve adotar um estilo de vida como a vocação dele é ser um lutador de boxe. Todo dia ele vai estar levando porrada na cara. Todo dia a cabeça dele, o sistema nervoso dele vai estar recebendo lesão. Trauma atrás de trauma.
Isso é um exemplo um pouco esdrúxulo, mas que é fácil da gente entender. A forma como a gente escolhe viver hoje, ela não vai impactar no hoje, ela vai repercutir no nosso amanhã. A nutrição que a gente escolhe ter hoje também afeta o nosso sistema nervoso. Ah, mas o que tem a ver eu comer as minhas porcarias? O que tem a ver eu comer as minhas comidas ricas em triglicerídeos e colesterol e sal? Bom, a gente vai ver que o sal está ligado diretamente com a hipertensão. E a hipertensão está muito associada com doenças que podem danificar ou destruir os nossos vasos sanguíneos, especialmente o do nosso cérebro, causando, por exemplo, o acidente vascular cerebral que a gente vai já comentar em breve. Os triglicerídeos, os colesteróis, ficam alojados na parede das artérias, o que pode muito bem aí obstruir o fluxo sanguíneo e entupir alguma artéria de alguma parte do corpo, especialmente as do cérebro, que são bem finas. E a atividade física, se você escolhe ou não praticar exercício físico, atividade física ao longo da sua vida. Hoje, diversos estudos já mostram que a prática da atividade física e exercício físico enquanto você é jovem, você é mais saudável, exercem um fator protetor sobre a sua saúde neurológica, tanto em termos de depressão, saúde mental, ansiedade, por aí, quanto doenças como Alzheimer e Parkinson, doenças neurodegenerativas. Tudo bem? Quando a gente está falando sobre doenças neurodegenerativas, a gente está falando de distúrbios neurológicos, que vão ser caracterizados pela degeneração, ou seja, eu vou ter uma destruição progressiva e irreversível dos neurônios. Essas doenças vão afetar o comprometimento tanto de funções motoras, sensoriais, cognitivas e até mesmo comportamentais do indivíduo. Lembra que isso tudo vai depender da área que está sendo afetada. Ou seja, se é lobo temporal, pode ser audição, pode ser humor. Se é lobo occipital, pode ser visão. Se é lobo parietal, pode ser distúrbios motores ou também distúrbios sensoriais e por aí vai. Uma coisa que a gente sempre precisa pensar quando a gente está falando do paciente neurológico é se eu tenho uma doença que está afetando o cérebro, que parte do cérebro é que ela está mais sendo afetada? E qual a função específica daquela parte? Porque se você sabe quais são as partes do cérebro e quais são as suas respectivas funções, quando você se deparar com uma doença em que está afetando uma certa região, você já vai linkar uma coisa totalmente com a outra. Você já vai saber que aquela doença está causando aquilo, porque aquele lugar tem uma função especial para realizar aquele tipo de atividade. A gente vai ter a doença de Parkinson como uma condição neurodegenerativa, crônica e progressiva que afeta o controle dos movimentos. Quando eu digo que a doença de Parkinson ela é neurodegenerativa, eu estou querendo dizer que ao longo do tempo nós estamos tendo desgastes, lesões neurológicas no cérebro, de forma crônica, ou seja, ao longo do tempo e progressiva. O que eu quero dizer com progressiva? Eu quero dizer que vai continuar. Ah, professor, mas não tem medicamento para Parkinson? Tem medicamento para Parkinson, mas ela não vai parar. Ela pode retardar a progressão, mas a progressão ela sempre vai continuar, seja de forma acentuada, rápida ou lenta. Tudo bem? A doença de Parkinson ela é caracterizada também pela perda progressiva de neurônios dopaminérgicos na substância negra, uma região do cérebro que vai controlar o movimento. E aqui, não se preocupem tanto com essas partes, porque elas ainda vão ser discutidas muito mais a fundo em outras disciplinas que vocês vão ver pela frente, especialmente fisioterapia neurofuncional. Tudo bem? Professor, existem alguns fatores de riscos que estão associados para uma pessoa desenvolver
a doença de Parkinson? Sim, a gente tem a idade avançada como um fator principal, histórico familiar, fatores genéticos, exposição a toxinas ambientais são um dos fatores que a gente conhece. Um fator que a gente conhece, mas que ele ainda não está muito bem elucidado, mostrado na evidência científica, é que pacientes que apresentam distúrbios gastrointestinais, como constipação ou problemas de estômago e intestino, geralmente têm uma tendência a desenvolver doenças neurológicas, como Parkinson, Alzheimer, por aí vai. O link entre sistema gastrointestinal e sistema nervoso, ele existe hoje. A gente tem alguns neurônios presentes no sistema intestinal. Então, existe um link, não está muito bem elucidado, mas existe já esse fator de risco também. Os sintomas da doença de Parkinson, galerinha, pode ser dividido em dois: os sintomas motores e os sintomas não motores. Os motores vão envolver aquele tremor essencial e repouso que o paciente vai ter, justamente pela falta de regulação dopaminérgica que vai acontecer a nível cerebral. A gente vai ter bradicinesia. Brad vem de lento, cinesia vem de movimento. Então, o paciente com Parkinson ele vai apresentar lentidão para realizar o movimento. O paciente também vai apresentar rigidez ao acordar e também durante o dia. Vai ter instabilidade postural e deficiências na marcha. Uma das que a gente vai chamar de marcha parkinsoniana, né? É uma marcha bem peculiar. O paciente curva a coluna para frente e ele vai dando pequenos passos seguidos. Existe até um sintoma aqui que a gente chama de freezing. Freezing, F-R-E-E-Z-I-N-G. Freezing. O freezing, ele é basicamente aquele paciente de Parkinson que está andando, ele quer andar, aí ele não consegue iniciar o movimento e ele fica travado, e ele tenta, e aí ele desengata e ele vai andando a curtos passos com a coluna envergada para frente. Nós também temos os sintomas não motores, como distúrbios do sono, alterações no olfato, alterações autonômicas e cognitivas também sendo causadas aí. Não é somente alterações motoras, tudo bem? Muitos pacientes com Parkinson também podem apresentar alterações como doenças como a depressão e ansiedades associadas, o que vai piorar, de certa forma, o estado de humor desse indivíduo. E o que a gente, como fisioterapeuta, faz? Vocês precisam entender que existe basicamente um pilar de reabilitação neurológica aqui. Nós, com basicamente todos os pacientes neurológicos, tem algumas coisas que a gente precisa trabalhar. E que vão ser comuns, tanto da doença de Parkinson, quanto da doença de Alzheimer, quanto da esclerose múltipla e por aí vai. A primeira coisa que a gente precisa fazer é trabalhar força. Força, equilíbrio, mobilidade, que é a amplitude de movimento, equilíbrio, já falei, marcha e também trabalhar a questão de tônus muscular, espasmo muscular e a dor que esse paciente possa ter. Além de associar isso a tarefas cognitivas e comportamentais inseridas no dia a dia dele. Aqui especificamente, como estratégia fisioterapêutica na doença de Parkinson, a gente pode melhorar a mobilidade funcional, manter ou melhorar a amplitude de movimento. Reduzir a rigidez, melhorar a amplitude de movimento, trabalhar tanto equilíbrio estático, parado, quanto equilíbrio dinâmico, em movimento, trabalhar a marcha, trabalhar coordenação motora, prevenir quedas, estimular o automatismo desse paciente, reações posturais, manter a autonomia de suas atividades de vida diária. São objetivos
essenciais para o paciente com doença de Parkinson. Vamos lá, seguindo. Doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer, ela é considerada uma doença neurodegenerativa, que a gente também vai ter a degeneração progressiva, crônica, a longo prazo, que vai causar, por sua vez agora, um problema, um declínio na memória, no raciocínio, na linguagem desse indivíduo. E comportamento também. Ela é a principal causa de demência em idosos. Geralmente, um idoso, antes de apresentar a doença de Alzheimer, ele começa a desenvolver uma demência cognitiva leve, antes de ser geralmente diagnosticado com Alzheimer. Aqui, o paciente vai apresentar lapsos de memória, dificuldade para articular frases, ele vai ter até problema para lembrar como é que se pronuncia uma palavra. No que tange à fisiopatologia, a gente vai ter a doença de Alzheimer causando a acumulação de placas amiloides e emaranhados, ou seja, várias quantidades de neurofibrilas no cérebro, que vai levar à perda de neurônios e sinapses, resultando em danos cognitivos e neurológicos. Quando eu falo de danos cognitivos, eu estou falando na capacidade de raciocínio, linguagem, comportamento. Neurológicos, também motores e sensoriais. Esse processo todo que a gente está conversando afeta o hipocampo, o córtex entorrinal e o córtex cerebral. É importante eu comentar aqui com vocês, eu acho que eu já falei, se eu não falei, nem me lembro mais agora. Se eu não falei, vou falar de novo. A memória, a curto prazo, ela fica armazenada numa parte diferente da nossa cabeça. A memória a longo prazo está em outra parte da nossa cabeça. E qual é aqui? Por que o paciente com doença de Alzheimer vai ter problema de memória? Primeiro, porque ele vai estar afetando o hipocampo. Hipocampo é uma área bem interna do nosso encéfalo que a gente vai basicamente processar informações de longo prazo. Então, se eu tenho essas placas amiloides, esses emaranhados neurofibrilares lá em região de hipocampo, eu vou estar prejudicando a função do hipocampo. Eu vou ter dificuldade para processar um neurônio com outro neurônio. Dessa forma, o paciente ele esquece memórias de longo prazo. Ele esquece quem é o filho dele, ele esquece quem é o neto dele, ele esquece qual é o nome dele, enfim, memórias a longo prazo. As memórias a curto prazo geralmente estão localizadas a nível cortical. E, professor, então quer dizer que o paciente com doença de Alzheimer não vai apresentar perda de memória a curto prazo? Não, eu não estou dizendo isso. Ele também pode apresentar uma perda de memória a curto prazo. Entretanto, porém, todavia, é muito mais comum perdas de memória a longo prazo, porque o hipocampo está sendo afetado diretamente na fisiopatologia desse acumulado de placas amiloides. Tudo bem? Os principais sintomas da doença de Alzheimer eles podem ser divididos em duas partes. Os que estão começando agora, os iniciais e os avançados. Os iniciais vão se referir à perda de memória recente, o paciente não vai lembrar mais o que ele comeu no café da manhã, o número de telefone que ele anotou, onde foi que ele deixou coisa, se ele deixou o fogão aceso, se ele não deixou o fogão aceso, se ele tem que pegar o filho na escola ou não. Dificuldades para realizar tarefas de vida diárias que antes eram comuns para ele. O paciente vai começar a apresentar alterações de linguagem, mudanças súbitas de humor, e nos estágios mais avançados, ele vai ter esquecimento de fatos bem importantes. Qual é o nome dele? Por exemplo, o paciente costumava caminhar no parque por 10 anos, 15 anos, no mesmo trajeto, todo santo dia. Ele começa a esquecer isso. Ele começa a apresentar uma desorientação no espaço e tempo, ele não sabe mais onde está. Ele pensa que ele está em 1980. Ele pensa
Ele acha que ele tá lá e naquela época ele não tinha a filha dele. Então ele não sabe que ele tem filha. Entende? Surreal, né? Mas, sim, isso afeta. Ele vai ter incapacidade de reconhecer familiares e vai ter uma perda de autonomia total aí para suas atividades de vida diária. As estratégias fisioterapêuticas que a gente pode trabalhar com esse paciente pode ser dividida nas partes motoras e partes cognitivas. No que tange aqui a parte cognitiva, o fisioterapeuta precisa estimular a memória com ele, e que a gente pode trabalhar um monte de tarefa, associando movimento com informação, dado, objeto e por aí vai. São diversas atividades que a gente vai ter. A gente vai ter também o trabalho com a atenção e concentração. O paciente tem que seguir comandos verbais, responder a perguntas durante o exercício. Por exemplo, eu vou falar 3 palavras aqui agora. Eu vou falar caneca, foto e lápis. Caneca, foto e lápis. Caneca, foto e lápis. E daqui a 40 minutos eu posso perguntar de vocês de novo quais foram os objetos que eu pedi para vocês lembrarem. Entende? Caneca, foto e lápis. Outro ponto que a gente precisa trabalhar como objetivo no paciente com Alzheimer é o raciocínio e a tomada de decisão. Escolher qual bola ele vai jogar, por onde é que ele vai andar. Ou seja, a gente pode trabalhar aqui com um esquema de cores. Bola vermelha, azul, preta, branca e por aí. E cada uma tem um peso, e cada uma tem uma velocidade, e cada uma a gente vai jogar de uma forma e para uma posição. Por onde é que eu vou andar? Como eu vou andar? Ou seja, trabalhando movimento e pensamento ao mesmo tempo. Além disso, orientação temporal e espacial para atividades que reforcem o dia a dia, por exemplo, o nome, o ambiente que esse paciente está inserido. Já no que tange a parte motora, a gente vai precisar reabilitar a força desse paciente, fortalecer o músculo para prevenir fraqueza, equilíbrio tanto estático, parado, quanto dinâmico, para o paciente não correr o risco de quedas. A gente sabe que a principal causa de morte nos idosos hoje é a queda. Basicamente não é a queda, né? É o que acontece depois da queda. Porque da queda ele pode até se recuperar, mas geralmente isso vem associado com um monte de comorbidade para a vida dele. A gente pode trabalhar também a marcha, o ritmo com que ele está andando, o comprimento da passada da perna e a independência. E também coordenação motora fina, tanto grossa quanto. Coordenação motora, tanto fina quanto grossa. A fina no que tange a movimentos de pinça, costurar, cortar alimentos, tesoura, cola, escrever e a coordenação motora grossa, como jogar objetos, bolas, andar, correr e por aí vai. Seguindo um pouquinho aqui agora, a gente vai ter a esclerose múltipla. A esclerose múltipla, ela pode ser definida também como uma doença neurológica progressiva, tá bom? Autoimune e inflamatória. Quando eu digo autoimune, eu estou querendo dizer que o próprio corpo não reconhece mais partes do sistema dele. E que o próprio corpo vai atacar essas partes que ele não reconhece. E inflamatória, quando eu digo que o corpo atacando essas partes vai causar uma própria inflamação de forma crônica ao longo do tempo e que vai afetar esse sistema nervoso. Ou seja, vocês lembram, a gente já conversou sobre as partes de um neurônio. A gente tem os dendritos, que são esses carinhas bem aqui, que são responsáveis por captar os estímulos. Eles enviam os estímulos para o corpo, que processa e dispara a informação pelo axônio, até se conectar com um outro neurônio. Esse axônio, ele tem um revestimento. O revestimento dele é formado pela bainha de mielina, certo? No sistema nervoso central, formado pelas células oligodendrócitos, e no sistema nervoso periférico, pelas células de Schwann. Quando
a gente tem a esclerose múltipla, o próprio sistema de defesa formado pelas células T vão atacar essa bainha de mielina e vão começar a destruir, porque eles não reconhecem, eles estão entendendo aquilo, aquela bainha de mielina, como um agente agressor. E é importante a gente lembrar qual é, cargas d'água, a função da bainha de mielina. A função da bainha de mielina é basicamente atuar como um isolante térmico, para impedir que haja a perda de eletricidade para o meio. Por quê? O que está passando na bainha de mielina até o outro neurônio nada mais é do que o potencial de ação. Eletricidade, que é a nossa informação. Ou seja, se eu tenho bainha de mielina, o impulso, a informação, o potencial de ação passa de forma mais rápida. Se eu tenho menos bainha de mielina, ele passa mais lento. E isso impacta em qualquer coisa que a gente possa fazer na vida. Aqui, a esclerose múltipla vai ter sintomas neurológicos, motores e sensoriais. No que diz respeito aos sintomas neurológicos, a gente pode ter ela sendo responsável por causar aquela sensação de cansaço, fadiga intensa, a visão dupla ou borrada, perda de equilíbrio, tontura, problemas urinários e intestinais, perda de xixi, perda de cocô e alterações cognitivas, a capacidade de pensar. No que tange aos sintomas sensoriais e motores, o paciente pode apresentar dormência em algumas partes do corpo, formigamento em algumas partes do corpo, fraqueza muscular, pode apresentar espasmos, rigidez, ataxia, que é aquela desconexão da coordenação motora, disfunções sexuais e também depressão e alterações de humor. Ou seja, impacta muita coisa, não só motora. E o que a gente, como fisioterapeuta, precisa fazer na parte motora é trabalhar força muscular, esse controle motor do paciente, reduzir essa sensação de cansaço, trabalhar a espasticidade e trabalhar o equilíbrio, tanto estático como dinâmico. Manter ou melhorar a mobilidade, a amplitude do movimento, favorecendo a marcha desse paciente, a coordenação motora fina ou grossa desse paciente, prevenir contraturas, quedas e o descondicionamento físico. De certa forma geral, estimular as funções sensoriais e cognitivas. Avançando brevemente, nós vamos ter o acidente vascular cerebral. Aqui, o acidente vascular cerebral, também chamado de AVC, nós temos basicamente a interrupção do fluxo cerebral que vai levar à morte de células nervosas. E o AVC, ele pode ser classificado, causado de duas formas: de forma isquêmica ou de forma hemorrágica. A de forma isquêmica é quando eu tenho, como vocês conseguem enxergar aqui, uma obstrução no vaso sanguíneo. E no hemorrágico é quando eu tenho um rompimento do vaso sanguíneo. Tudo bem? No AVC isquêmico, eu tenho uma obstrução. Olha só essa imagem aqui. Por exemplo, esse amarelinho pode ser uma placa de ateroma, uma placa de gordura que ficou alojada em alguma artéria cerebral. Aqui, antes, passava sangue. E agora vai ser muito mais difícil do sangue passar daqui, passar para cá, certo? O que acontece é que, se ele está obstruindo, dificultando a passagem do sangue daqui para cá e daqui para cá, é óbvio que vai ter menos sangue nesses dois caminhos aqui. E o que o sangue leva? O sangue leva muita coisa importante. O sangue leva nutrientes, oxigênio para as outras células. E olha só que interessante. O neurônio, que é uma das principais células do nosso sistema nervoso, ele só vai tolerar 2 a 4 minutos a falta do oxigênio. Depois, ele já começa a morrer, a ter morte irreversível. Então, bem interessante, né?
o fator tempo, o fator tempo vai desencadear o papel principal aqui. Quanto maior for o tempo da lesão a ser tratada, pior vai ser a repercussão física e hemodinâmica dessa pessoa. Quanto mais rápido, menor a repercussão física e hemodinâmica. O AVC isquêmico ele é causado por uma obstrução do vaso sanguíneo cerebral, geralmente por uma trombose ou um êmbolo. O que é uma trombose? É um coágulo. Olha só aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um processo inflamatório causado por uma placa de ateroma que vai causar um coágulo aqui. Ou seja, a obstrução ela está fixa aqui. Agora, se essa parede ela se desloca pelo vaso sanguíneo, e sabe Deus onde ela vai parar. Quando ela se desloca, ela vira o que a gente chama de êmbolo. O coágulo deslocou e foi para outro local, entupiu um outro vaso por lá. E se ele para no coração, a gente vai ter um infarto. Se ele para no cérebro, a gente vai ter um AVC. Então, é uma caixinha de surpresa. Quais são as principais causas do acidente vascular cerebral isquêmico? A gente vai ter a aterosclerose, que são as placas de gordura nos vasos sanguíneos. A gente pode ter a fibrilação atrial, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, diabetes e o tabagismo sendo ligados diretamente com a qualidade e a propriedade desses vasos sanguíneos. O AVC isquêmico ele é causado pela falta de irrigação, que vai causar uma isquemia. O que é uma isquemia? Anota aí. É a diminuição do fluxo sanguíneo, que pode levar a uma redução da quantidade de oxigênio e nutrientes para as células subsequentes. Ou seja, pode causar a morte neuronal. E se tem morte neuronal, é óbvio que eu vou ter um déficit neurológico súbito naquela região. Quais são os sinais típicos do AVC isquêmico? O paciente ele começa a apresentar hemiparesia, uma fraqueza de um lado do corpo. Ele pode apresentar disartria, que é aquela fala arrastada, dificuldade para falar. Afasia, dificuldade para falar ou entender. E alterações visuais e cognitivas. É importante a gente sempre ressaltar aqui que no paciente com AVC, se ele tem a lesão do lado direito, a repercussão física vai ser do lado esquerdo. Se ele tem a lesão do lado esquerdo do cérebro, a repercussão física no corpo vai ser do lado direito. Por quê? Porque a gente tem o cruzamento neuronal, a gente tem a decussação das fibras neuronais a nível de pirâmide bulbar. A gente já conversou sobre isso nas aulas, né? E o AVC hemorrágico, ele vai ocorrer, como eu já disse anteriormente, pelo rompimento de um vaso sanguíneo, que vai levar ao sangramento no cérebro. Aqui, a pressão arterial de um indivíduo tem um papel principal. Se você é uma pessoa que tem uma hipertensão, uma pressão arterial elevada, você é mais suscetível a ter um AVC hemorrágico. Por quê? O que é a pressão arterial? A pressão arterial é a força com que o sangue bate na parede da artéria. Quando o nosso coração bate, ele joga o sangue pelos vasos sanguíneos. E essa força com que o sangue vai passando pelos vasos sanguíneos é o que a gente chama de pressão. Só que quando o sangue pulsa e ele anda, ele choca-se contra os vasos sanguíneos, as artérias. E se ele se choca com muita força, ele pode danificar aquele vaso, aquela artéria. No caso do nosso sistema nervoso central, no caso de uma artéria cerebral, qual é o problema de um indivíduo ter hipertensão? O problema de ele ter hipertensão é que uma pessoa que vive com hipertensão vive sempre fora do fisiológico, fora do comum. O sangue sempre está batendo com força na artéria
E como as artérias cerebrais são mais finas do que o resto do corpo, podem acabar gerando um estado de flacidez. Tá aqui, ó. O que é esse balão aqui, ó, que vocês estão vendo nessa imagem? Esse balão aqui, ele nada mais é de uma parte da parede da artéria que se dilatou por causa da força com que o sangue estava batendo nessa região. Isso aqui a gente vai chamar de aneurisma cerebral. E o aneurisma cerebral, ele pode se romper. E quando ele se rompe, gera um AVC hemorrágico. As principais causas do AVC hemorrágico vão ser hipertensão arterial descontrolada, aneurisma cerebral, má formação arteriovenosa na região cerebral ou até mesmo o uso de anticoagulantes ou drogas como cocaína. Nesse caso, o sangue que se rompeu daquele vaso, ele vai comprimir o tecido cerebral e vai elevar a pressão lá dentro do encéfalo. Ou seja, aqui dentro não tem para onde escapar. A gente está totalmente fechado por todos os ossos cranianos. Se tem sangue fluindo fora da corrente sanguínea, vai elevar a pressão intracraniana e vai ainda piorar o dano neurológico que aquela pessoa vai ter. E aí ela vai apresentar cefaleia súbita, dor intensa na cabeça, náusea, vômito, déficits motores, sensitivos ou até mesmo perda de consciência em alguns casos mais graves. O que a gente faz aqui no AVC? A gente tem tanto estratégias motoras quanto cognitivas. Na parte que a gente vai se restringir aqui falando é a parte motora. Trabalha força, equilíbrio, tônus, redução do espasmo, a coordenação tanto motora fina quanto grossa e trabalhar o nível de consciência e cognição e fala desse paciente que também pode estar afetado. Chegando quase ao fim da nossa aula, tudo o que nós conversamos até aqui, galera, são doenças, disfunções, distúrbios neurológicos, neurodegenerativos que afetam o sistema nervoso central. Agora a gente vai ver disfunções, distúrbios que afetam o sistema nervoso periférico, que a gente vai chamar de neuropatia periférica. Nós podemos definir as neuropatias periféricas como alterações nos nervos periféricos, que vão conectar o cérebro e a medula aos músculos, pele e órgãos. A gente conversou em sala de aula que o sistema nervoso periférico ele é constituído por algumas estruturas, que são os nervos cranianos, os nervos espinhais, as terminações nervosas livres e os gânglios. Quando eu tenho alguma doença que está afetando alguma dessas estruturas, eu vou ter uma neuropatia periférica. Professor, existem diversos tipos de neuropatia periférica? Sim, existem vários tipos de neuropatias periféricas. Neuropatias periféricas são um conjunto de doenças que vão afetar o sistema nervoso periférico. E dessa forma, vai afetar os nervos motores, responsáveis por enviar comandos motores, os nervos sensitivos, responsáveis por captar informações sensoriais da periferia para o sistema nervoso central, e também os nervos autonômicos, que estão ligados diretamente com a irrigação de vasos sanguíneos, órgãos internos, rins, intestino, coração e por aí vai. Quando eu estou falando de nervo autonômico, isso me lembra muito sobre sistema nervoso periférico autônomo, que é basicamente dividido em simpático e parasimpático. O simpático estimula e o parasimpático inibe. Ou seja, a gente vai ter essa balança
trabalhando entre estimulação e inibição. Se eu tenho uma doença que está afetando esse nervo autonômico, eu vou ter aquele órgão que está sendo acometido, que está sendo irrigado pelo nervo, totalmente descontrolado. Às vezes ele excita, às vezes ele inibe. Às vezes ele excita, às vezes ele inibe. E ele fica um pouco maluco. Bom, indo aqui um pouquinho para as causas comuns de neuropatias periféricas, a gente tem a diabetes mellitus, causando neuropatia diabética. Vamos lá conversar um pouquinho sobre isso, porque é importante. O que é uma diabetes? Diabetes é basicamente o excesso de glicose no sangue, de açúcar. Ela pode ser diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é a que você nasce e a diabetes tipo 2 é a que você adquire ao longo da vida. A diabetes tipo 1, ela vai ter dificuldade de produzir um hormônio chamado insulina. A pessoa não consegue produzir insulina. E quando ela tem dificuldade para produzir insulina, o que a insulina faz? A insulina, no momento em que você coloca um bombonzinho na boca, o seu pâncreas começa a produzir um hormônio chamado insulina. Essa insulina vai até o açúcar que caiu na corrente sanguínea desse bombonzinho e ele vai quebrar, metabolizar essa glicose, fazendo com que ela saia da corrente sanguínea. Então, se eu não tenho insulina, eu vou ter uma maior quantidade de glicose no meu sangue, porque não vai ter insulina lá para quebrar. A mesma coisa acontece na diabetes tipo 2, só que na diabetes tipo 2 a pessoa adquire. Como é que a pessoa adquire? A pessoa está constantemente comendo açúcar, comendo coisas ricas em glicose. E uma hora a célula adquire resistência à glicose. Ok? Deficiência de vitaminas B1, B6, B12, infecções como HIV, hanseníase e herpes zóster podem lesionar as estruturas do sistema nervoso periférico, alcoolismo crônico, doenças autoimunes como lúpus eritematoso sistêmico, síndrome de Guillain-Barré, traumas ou compressão nervosa, como por exemplo a síndrome do túnel do carpo, e o uso de medicamentos tóxicos, tratamento da quimioterapia ou antibióticos. O uso excessivo de antibióticos e alguns tratamentos voltados também para quimioterapia, eles causam danos aos nervos. Todos os medicamentos possuem efeitos colaterais, especialmente os da quimioterapia, que são muito fortes e vão, de certa forma, lesionar os nervos. E os pacientes podem apresentar sintomas diversos, como dores neuropáticas. A dor neuropática é uma dor muito chata de se sentir. A dor neuropática, anota aí, ela é caracterizada principalmente pela irradiação. Geralmente o paciente costuma falar que a dor ela tá andando de um lado para o outro. Você pergunta onde é que tá doendo, ele fala não sei. Eu sei que tá saindo aqui do meu braço e tá indo para cá. Eu sei que tá saindo do meu joelho e tá indo para minha perna. Então a dor ela anda e ela anda em formato de quê? Dormência, formigamento, queimação, coceira, choque elétrico. O paciente vai apresentar fraqueza, vai ter uma diminuição dos reflexos neurológicos, vai ter atrofia muscular, vai ter alterações autonômicas por pressão, sudorese, digestão, muita coisa ruinzinha. E aqui, olha só, a gente vai falar brevemente das síndromes compressivas. Então, entendam que as síndromes compressivas são um subgrupo de neuropatias periféricas. Quando eu estou falando de síndrome compressiva, eu estou falando que tem alguma coisa que está comprimindo o meu nervo. E a dor dessa compressão, ela não se restringe ao local. Por quê? Porque o nervo, ele anda pelo corpo todo. Então, ele vai estar levando a dor daquela região por todo o seu caminho neural. Então, as síndromes compressivas são condições neurológicas causadas
pela compressão dos nervos periféricos. A pressão prolongada sobre o nervo pode causar dor, fraqueza, dormência, parestesia, queimação, choque, formigamento e por aí vai. Causas comuns. Várias coisas podem causar síndromes compressivas, como, por exemplo, movimentos repetitivos. Pacientes que trabalham, por exemplo, no polo industrial de Manaus e sofrem lesões por esforço repetitivo, LER, é a sigla LER, lesão por esforço repetitivo. A pessoa fez tanto aquele movimento que danificou ou machucou o nervo naquela região. E a dor, ela é sentida no membro todo, porque ela não vai se restringir somente ao local, mas ela vai andar. Posturas inadequadas, tumores, cistos ou hematomas. Traumas físicos. Doenças reumatológicas e até mesmo a gravidez de forma por compressão transitória, e dependendo de como o bebê esteja posicionado dentro da barriga da mamãe. A gente vai ter aqui algumas síndromes compressivas, a síndrome do túnel do carpo, que é a compressão do nervo mediano do punho, a síndrome do túnel cubital, que é a compressão do nervo ulnar do cotovelo. Eu tenho essa, uma dor muito chata, que ela fica mais sensível ainda quando eu sinto frio, quando eu estou no frio. Aí mesmo que o braço dói. Síndrome do pronador redondo, que é a compressão proximal do nervo mediano, e a síndrome do piriforme, que é a compressão do nervo ciático na região glútea. Essa aqui é muito clássica do fisioterapeuta, né? O piriforme é um músculo que está lá no bumbum, lá no fundo do bumbum, perto do nervo ciático. Na verdade, o nervo ciático está embaixo e o músculo piriforme está em cima, bem fundo. E quando o músculo piriforme inflama também quem que está atrás? O nervo ciático. E a dor vai ficar só ali? A dor, ela anda para a perna toda. Professor, mas isso não é hérnia de disco? Não necessariamente. Por quê? Porque a hérnia de disco, ela é o extravasamento que está acontecendo lá em cima do núcleo pulposo. Esse extravasamento do núcleo pulposo está pinçando a medula espinhal e está irradiando a dor. Então, veja bem, a pessoa, ela pode ter hérnia de disco e a dor é pinçada na coluna e irradia para um dos lados da perna, mas ela não necessariamente tem síndrome do piriforme. A pessoa pode ter síndrome do piriforme e não pode ter hérnia de disco. Então a gente tem que saber diferenciar as coisas. Hérnia de disco é na coluna, síndrome do piriforme é no quadril. Mas ambos vão relatar quase o mesmo sintoma. Ou o paciente pode ter os dois. Aí é o combo perfeito, né? Para dizer o contrário. Que o paciente vai ter hérnia, vai ter a síndrome do piriforme associada, a dor vai. Caraca! Vai quintuplicar lá. E aqui a gente vai ter também a síndrome do desfiladeiro torácico, que é a compressão do plexo braquial e dos vasos subclávios. Muito desafiador. Eu peguei um paciente com síndrome do desfiladeiro torácico na época do estágio, 2014. E, nossa, foi muito desafiador. Muito difícil de tratar. Aqui a gente teve uma compressão do plexo braquial. Ou seja, o plexo braquial é responsável basicamente por cabeça, pescoço e uma parte do braço. Então, assim, o paciente vai sentir queimação, dormência, formigamento, choque elétrico, coceira, podendo ter um desses irradiando para todas essas partes. Geralmente isso acontece em razão da compressão da clavícula, aqui, ó, que também pode comprometer os vasos sanguíneos, causando uma isquemia. É um sistema, é uma fisiopatologia um pouco grave, que às vezes necessita-se de cirurgia para melhorar. Se a fisioterapia não melhora, ele vai ser obrigatório a passar para cirurgia e depois vai voltar para fisioterapia. Os sinais e sintomas que o paciente apresenta com essas síndromes compressivas são geralmente dores localizadas e irradiadas, formigamento, dormência, fraqueza muscular no território do nervo, atrofia
e a piora com a postura ou com esse esforço repetitivo. Bom, para finalizar a nossa aula, eu gostaria de informar para os senhores não se preocuparem, porque vocês ainda vão ver isso aqui, vocês ainda vão trabalhar isso aqui um pouco mais a fundo quando vocês passarem por avaliação, semiologia, fisioterapia neurofuncional, fisioterapia traumato-ortopédica. Na fisioterapia traumato-ortopédica, vocês vão ver bastante sobre essas partes de síndromes compressivas. A gente trata essa parte lá dentro, ok? Então, isso aqui funciona como uma aula introdutória do que vocês vão ver basicamente nos próximos períodos de faculdade de vocês. Importante lembrar também que esse assunto ele vai cair na prova institucional de vocês. Eu espero que vocês revisem, estudem o máximo que vocês puderem. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse assunto, eu recomendo que vocês enviem para os representantes de vocês, e os representantes de vocês vão me passar essas dúvidas e eu respondo. Vocês podem colocar também no Google Classroom, mas no Google Classroom eu geralmente não vejo com tanta frequência. Eu vejo no momento em que eu estou colocando material ou colocando um exercício de fixação ali dentro. E aí eu peço mais que vocês enviem para os representantes, que aí eu vou tirando essa dúvida bem melhor. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, eu espero que vocês estudem, contem comigo para qualquer coisa. Um beijo, um abraço e um bom final de semana para vocês. Fiquem bem.